Sargento, o senhor imaginava um despertar de sexta-feira como esse? Olha, Pitoli, infelizmente não dá para esperar mais nada, né? Um momento de uma instabilidade institucional dessa que a gente tem vivenciado já há alguns anos no Brasil e cada vez mais se intensifica ainda mais. Infelizmente, aqueles que tinham o dever legal, constitucional de zelar pela Constituição, pelas leis do nosso país, infelizmente são aqueles que têm atacado, que têm sido arbítrios aí. E aí, lamentavelmente, essa é a triste realidade. Covardes ao ponto de aguardar o Congresso entrar em recesso para justamente ter uma medida dessa tão absurda, tão arbitrária contra um homem e um homem de bem, como eu sempre tenho dito. Enquanto o STF tem descondenado, anulado penas aí de verdadeiros criminosos, infelizmente ataca um homem que 30 anos de Congresso Nacional nunca teve uma acusação sequer por corrupção, por lavagem de dinheiro, qualquer coisa que maculasse a imagem do presidente Bolsonaro. E por isso que eu sempre digo que continuo à disposição na trincheira, lutando em defesa, não é apenas do presidente, mas, como eu disse, é da liberdade. Nós temos, nesse momento, que proteger aquele que colocou a vida, teve que colocar coragem de colocar a vida à disposição para proteger a liberdade do povo brasileiro. Sargento, de alguma forma, essa decisão e essa operação da Polícia Federal, decisão de Alexandre de Moraes e a operação da Polícia Federal, coloca ainda mais medo sobre parlamentares e sobre a população brasileira? Olha, Pitoli, não... sem dúvida é um momento de instabilidade, né? Mas eu vou citar, eu gosto muito de citar o que baseia a minha fé, o texto bíblico, segundo Timóteo, o apóstolo Paulo, ele afirma que Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de coragem. Então, enquanto estivermos nessa terra aqui, enquanto tivermos fôlego de vida, nós continuaremos lutando, combatendo. E eu tenho dito, podem até nos prender, podem até nos matar, mas não matarão a ideia já está plantada, o povo brasileiro acordou, e eu não tenho dúvida que os homens e mulheres de bem da sociedade brasileira estão com o presidente Bolsonaro e têm acompanhado tudo que tem acontecido, não apenas com o presidente, mas com tantas pessoas de bem, com tantas pessoas que são bem intencionadas, em um momento exatamente onde verdadeiros criminosos têm sido descondenados pela Suprema Corte do nosso país. É um momento triste, é um momento tenebroso, é um momento de escuridão de fato, mas eu tenho dito que sempre após uma noite vem o amanhecer, e eu creio sim que não perdi a esperança e essa nação ainda testemunhará o que Deus irá fazer. Sargento, e fica evidente a tentativa de colocar na conta do presidente Bolsonaro, na conta de Trump, o que está acontecendo com o Brasil agora. Lembrando que o presidente Bolsonaro, ainda no último final de semana, numa publicação no X, ele disse, não é questão de economia, a questão é de liberdade e valores. E a esquerda está tentando, e agora o Supremo Tribunal Federal, na decisão do ministro Flávio Dino, corroborando, né, concordando com o que fez Alexandre de Moraes, demonstra isso, a intenção da esquerda e do Supremo de colocar tudo na conta do presidente Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro e de Donald Trump, né, Sargento? Olha, sem dúvida eles estão se segurando nessa situação e tendo como uma esperança deles mais uma vez terceirizarem, né? A esquerda, a extrema esquerda, o PT é especialista em terceirizar a culpa que simplesmente é deles. Então, eu não tenho dúvida, e aqui eu sou muito... Hoje eu concedi entrevista a uma rádio aqui no Rio Grande do Norte, a Jovem Pan Natal, e eu afirmava que a nação americana, o presidente Donald Trump, ele tem liberdade dele, é direito dele, no caso, optar com quem ele quer fazer comércio, com quem ele quer negociar no mundo, e naturalmente, o Brasil, infelizmente, nesse governo do PT, esse governo de esquerda, decidiu se aproximar, e de uma forma muito acelerada, de ditaduras no mundo inteiro. Então, eu não tinha dúvida de que um momento a conta iria chegar, iria ser cobrado pela maior democracia do mundo, que de fato o Brasil tivesse uma posição realmente que, respeitando inclusive os tratados que o Brasil é signatário, no sentido de respeitar direitos humanos, respeitar o devido processo legal, o Estado Democrático de Direito. Então, infelizmente, eu tenho dito, já afirmei na tribuna, existem dois culpados de tudo que tem acontecido, chama-se o descondenado Lula, que infelizmente... o maior símbolo de corrupção, aí ele sim merecia estar preso por corrupção, mas é aquele que infelizmente ocupa a cadeira da presidência da República. E o segundo, infelizmente, chama-se Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes,
que aí com a benevolência, com a conivência de outros ministros do STF, porque ele é apenas, e nós temos que deixar isso muito claro, ele é o testa de ferro, é o para-choque, mas de um sistema, infelizmente, de um conluio de autoridades que, infelizmente, decidiram instalar esse regime de exceção em nosso país. Não tem como negar mais, está muito escancarado, é a escalada de autoritarismo que, infelizmente, nós, povo brasileiro, estamos passando. E isso está sendo observado pelo povo. Eu tenho visto esses dias muito falar em Donald Trump, né, a esquerda, citando o presidente Donald Trump, mas estão meio que colocando um cobertor, querendo encobrir que a OTAN também, uma organização formada, Pitolo, por 32 nações, também tem informado, está deixando muito claro que há um risco real do Brasil ser taxado, ser tarifado, não apenas em 50%, mas em 100%. Isso, alguém está feliz com isso? A direita está feliz com isso? Não, negativo, muito pelo contrário. Nós sabemos que a economia do Brasil é muito prejudicial para a economia do Brasil, e quem em sã consciência, qual brasileiro em sã consciência, que ama essa nação, que se dedica diuturnamente para proteger, para zelar pela nação brasileira, vai querer o Brasil em uma situação dessa? Não queremos, mas infelizmente quem tem empurrado o Brasil para esse precipício chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, em parceria com ministros do STF que tinham, mas eu repito mais uma vez, a obrigação legal, constitucional de zelar pela Constituição. E eu cito mais uma vez Ulisses Guimarães. Ele diz que inimigos da Constituição são inimigos da pátria. Infelizmente, essas autoridades têm se tornado inimigos da nação, colocando o Brasil em uma situação muito difícil, muito delicada, que infelizmente nós não queríamos estar passando, mas foi avisar lá em 2022, e essa é a triste realidade que nós estamos vivendo. Desistir não é opção, nós vamos continuar como atalaias, defendendo os interesses do Brasil, sobretudo a liberdade do povo brasileiro. Liberdade é muito cara para nós, liberdade é algo muito importante, e eu sempre disse, eu quero um futuro de liberdade e democracia para as minhas 3 filhas, para o meu filho que acabou de nascer, então não podemos desistir. Se necessário for, com o risco da própria vida, nós iremos defender a liberdade do povo brasileiro. Sargento, e com Hugo Mota e Alcolumbre, a gente pode esperar um posicionamento mais firme do Congresso diante de tudo que a gente está vendo e vivendo? Olha, é um sonho, né, Pitoli? É um sonho. Infelizmente, nós sabemos que impeachment de ministro do STF é competência, prerrogativa de ser pautado discricionário do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Hoje, na Jovem Pan Natal, eu fiz essa cobrança, né, ao senador Alcolumbre, com muito respeito à posição que ele ocupa, mas deixando claro que Deus não o colocou naquela cadeira para ele se acovardar, para ele se omitir, mas há uma necessidade em momentos de crise de que esses homens, de fato, eles esqueçam um pouco do eu, esqueçam um pouco das suas próprias vontades e interesses, e que, de fato, eles pensem na nação brasileira, na coletividade, e isso passa obrigatoriamente deles buscarem uma solução institucional. E o Instituto dos Pesos e Contrapesos, nesse momento, está nas mãos do Senado Federal, capitaneado pelo seu presidente, o senador Davi Alcolumbre. Em relação ao Hugo Mota, eu não vou também passar panos aqui para o nosso presidente da Câmara Federal, o presidente, deputado Hugo Mota, colega deputado Hugo Mota. Há uma necessidade. A Câmara Federal, ela não é competência nossa pautar o pedido de impeachment de ministro do STF, mas tem alguns mecanismos que nós podemos sim utilizar para pressionar que o STF, que ministro do STF possa retornar a uma instabilidade institucional. Aqui eu posso citar a questão da CPI do abuso de autoridade. Nós podemos citar outros instrumentos importantes que o Hugo Mota, nesse momento, pode se utilizar. Não pode se omitir, não pode se acovardar. Há uma necessidade urgente do presidente da Câmara Federal se posicionar e buscar, de fato, que a Constituição brasileira seja respeitada, que os direitos humanos no Brasil sejam respeitados, que o devido processo legal, o Estado Democrático de Direito também possa ser preservado pelos ministros do STF. Então, há essa urgência urgentíssima. Eu fico assim abismado, Pitolo, com essa história de recesso do Congresso Nacional, sobretudo em um momento tão delicado da nação. Nós temos comentado e há uma necessidade dos presidentes das casas chamarem novamente ao retorno
as atividades do Congresso, os parlamentares, deputados e senadores da República. Não podemos aceitar se falar em recesso parlamentar em um momento tão crítico de crise institucional que o Brasil passa. Sargento Gonçalves, deputado federal do PL do Rio Grande do Norte, conversando conosco. Sargento, vamos orar e lutar. Retroceder e parar jamais. A esperança está abastecida a cada dia e a gente vai para cima. Obrigado, viu, Sargento? Agradeço mais uma vez, Pitoli, mais uma vez minha continência a todos da Ouro Verde. Desistir não é uma opção, o povo brasileiro precisa estar atento. Há uma necessidade urgente de retornarmos às ruas de forma pacífica, ordeira, mas utilizando de instrumentos constitucionais, que é a liberdade da livre manifestação, para expor ao mundo o que tem acontecido no nosso país. Há uma necessidade do povo brasileiro, os bons, não podemos cruzar os braços. Se cruzarmos os braços, o mal, sem dúvida, vai prevalecer e não é isso que queremos para a nação brasileira. Mais uma vez, meus parabéns, que Deus te abençoe grandemente, abençoe a Ouro Verde, abençoe a nação brasileira. Para finalizar, eu digo o que eu sempre tenho dito na tribuna da Câmara. Esta nação ainda testemunhará o que Deus irá fazer. Eu não tenho dúvida que esse posicionamento do presidente Donald Trump é fruto das orações da igreja brasileira que tem orado para que, de fato, surja uma solução, e eu creio que a solução irá surgir em nome do Senhor Jesus.